Pessoal, bom dia, né? Retomando nossos encontros na disciplina do Constitucional 3, tá bom? Gente, esse livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, do professor, né, enfim, revisado, livro atualizado, tá certo? É professor Eli Lopes Meireles, né, e já atualizado pelo Gilmar Mendes, trata do mandado de segurança e das ações constitucionais, tá? Eu estava verificando aqui na biblioteca digital da Unifor, mas parece que ele não consta. E se vocês tiverem acesso, né, é uma outra obra para ser consultada na disciplina, tá ok? Quem tiver em casa, né? Caso vocês não disponham, né, vocês podem também, como eu falei, já buscar os livros de direito constitucional como um todo, né? Os cursos de direito constitucional. Sou Gilmar Mendes, Ingo Sarlet, dentre outros tantos autores, né? Que tratam das temáticas das ações constitucionais, tá ok? Gente, a gente estava na aula passada falando da ação de habeas data, certo? E aí a gente vai dar continuidade, ok, Lorena, para finalizar aí o conteúdo do habeas data. E na quinta-feira a gente já vai estar entrando em mandado de injunção. E também, ao mesmo tempo, procurando falar sobre, né, apesar de estar na unidade terceira, sobre a ADIM por omissão, tá certo? Porque são ações que vão tratar basicamente da mesma temática, que é o problema da omissão inconstitucional, tá bom? Então, na quinta-feira a gente inicia o mandado de injunção e hoje a gente finaliza aí a questão do habeas data, tá certo? Vou apresentar para vocês aí os nossos slides que já estão lá disponíveis no AVA, no material, numa pastinha lá do material didático, tá ok? Compartilhar aí com você. Tá dando para visualizar, pessoal? Luana, Tiziana. Ah, ok, Tiziana, obrigada. Ótimo. Perfeito. Então, gente, continuando, né, como a gente estava falando, e eu também deixei aí na notinha de aula para vocês, tá certo? O habeas data, né, ele foi instituído pela Constituição Federal de 88, no intuito, né, de resguardar o direito à liberdade de informação, né, das pessoas, do cidadão como, enfim, considerado como um indivíduo que tem, né, efetivamente essa guarida pela Constituição Federal, esse resguardo, né, da sua liberdade de informação, da liberdade de informação relativamente aos seus dados, né, aos dados de caráter pessoal, tá certo? Aos dados de caráter pessoal. E tem a previsão constitucional, no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, nas duas alíneas, né, que a gente já comentou na aula passada aqui, a Constituição prevê, né, e assim, efetivamente a gente viu que o habeas data, ele surgiu, apesar de ter uma influência, né, do direito constitucional português e espanhol, mais remotamente do direito inglês, né, com aqueles atos, né, atos de informação, lá pelos idos de 1974, 78, né? Na Constituição Portuguesa de 76 e espanhola 78 também. É muito importante a gente ter em mente que no Brasil ele surge com a ideia, né, de se proteger essa liberdade de informação, do direito à informação das pessoas, em razão daquele longo período, né, longos mais de 20 anos, em que no Brasil se vivenciou um histórico de restrição às nossas liberdades, né, sobretudo
questões de censura, enfim, né, de direito a essa imagem, né, de direito a essa proteção das informações básicas, né, para o cidadão, o seu direito de informação e de proteção dos seus dados, da sua imagem, da sua honra, tá certo? Nesse contexto, sobretudo em razão, né, desse tempo todo de restrição de direitos que foi vivenciado com a ditadura, né, com o período de regime ditatorial, tá bom? Então, assim, tem essa visão, né, constitucional, que surgiu aí em 88, no artigo 5º e 72, nas alíneas. Na Constituição, a gente viu, acho que foi o Gabriel que fez uma leitura, e o Leno, na aula passada, a gente falava de duas hipóteses, né, que são as hipóteses previstas na nossa Constituição, no artigo 5º e 72, que é para a obtenção dessas informações, o acesso às informações de caráter pessoal, né, previstos aí, na verdade, informações constantes de bancos de dados, né, de entidades governamentais e ou entidades particulares, privadas de caráter público, né, tais como SPC, Serasa, né, essas empresas que realizam mala direta, né, tudo isso vai estar incluído no polo passivo da impetração no habeas data, né, possivelmente, potencialmente. E aí a lei, a 9.507/97, que regulamenta, né, o procedimento da ação de habeas data, e essa lei ela vem trazer um procedimento tanto extrajudicial, quer dizer, pré-judicial, antes do ajuizamento dessa ação de habeas data, como também o procedimento judicial da ação de habeas data a partir do artigo 8º e seguintes, né? Procedimento judicial. Tá certo? A lei, ela trouxe uma outra hipótese, né, que está lá no artigo 7º, a linha C, que trata de uma anotação nos assentamentos do interessado, né, anotação de uma situação pendente, que esteja pendente ainda de se resolver, amigável ou judicialmente, tá bom? E temos aí a previsão, né, de competência também nas constituições, aqui na Constituição do Estado do Ceará, artigos 100 e 108, tá ok? Bom, a natureza jurídica é uma ação civil de rito sumário, tá certo? E um dos requisitos que a gente já viu na aula passada, né, gente? Até fiz a leitura aqui de uma súmula, e, enfim, existem decisões anteriores, né, do antigo TFR, Tribunal Federal de Recursos, que falava da necessidade, uma condição da ação, né, uma das condições dessa ação de habeas data, que, enfim, se conforma com o interesse de agir, seria a necessidade de se buscar um âmbito administrativo. Não fosse assim, gente, a lei não falaria. Bom dia, Gabriel. Bom dia aqui também. Quem é que tá? A Yane, né? A lei não falaria ou não traria, gente, esse procedimento extrajudicial, ou seja, para que eu possa, né, ter, e aí vejam bem, é muito assemelhada essa ação do habeas data, gente, ao rito do mandado de segurança, tá certo? Praticamente essa lei, a 9.507, ela se espelha aí no rito do mandado de segurança, numa ideia de ser até, de se obter, né, esse dado, essa informação relativa à pessoa do impetrante, com uma visão célere, né, com uma visão dessas ações constitucionais que são peculiares, ações especiais e que, desculpa, possuem em si uma celeridade, né? Tanto é que o prazo aí estabelecido para notificação da autoridade coatora, porque essa autoridade coatora, né, o impetrado, ele vem a prestar as informações é de 10 dias. O prazo, um parecer do Ministério Público, aqui no habeas data de 5 dias. Um prazo para o juiz sentenciar também seria de 5 dias, né? Coisa que na prática a gente sabe que acaba sendo um prazo impróprio, tá certo? Mas vamos aí por partes para a gente entrar nesse contexto aí do procedimento do habeas data, tá certo? Então, requisitos, a necessidade de âmbito administrativo, né? A gente já viu e até podemos fazer aqui uma nova leitura dessa súmula. É a súmula número 2 do STJ, tá? Súmula 2 do STJ. Alguém chegou a dar uma olhada aí nessa súmula?
Gabriel. Ele fala que está abrindo aqui, tá certo? O arquivo. A súmula número 2 do STJ fala o seguinte: não cabe o habeas data, né, Constituição, artigo 572, se não houve, na verdade, recusa de informações por parte da autoridade administrativa, né? Então, a gente já está percebendo aí que para a impetração do habeas data é necessário que eu tenha recusa no âmbito administrativo. A gente já falou disso na aula passada, reforçando aqui, né? É um dos pressupostos dessa ação, gente. É uma das. Ou seja, eu tenho que tentar a via administrativa. E caso eu obtenha sucesso aí nessa via administrativa, né, em que o cidadão ele vai buscar o seu requerimento, vai propor seu requerimento administrativo lá, junto à entidade governamental ou junto à entidade privada, né, que tenha informações de caráter público, ele vai ter aí pela lei um prazo de até 48 horas, né, para que essa entidade ela venha se manifestar e depois mais um prazo de 24 horas para que ela efetivamente forneça essa informação. Esse procedimento extrajudicial está contido, pessoal, logo nos artigos iniciais aí da lei do habeas data, 9.507, tá certo? Efetivamente, a gente já tinha até, acho que passado aqui pelo artigo 1º, né? Na verdade, alguns dispositivos dessa lei, né? Alguns artigos da lei, é uma lei que surgiu na época do governo FHC, tá certo? E alguns dispositivos, alguns artigos, eles foram realmente vetados. Por quê? Porque se falava efetivamente, né, a letra daqueles artigos dizia que o cidadão ele teria um direito irrestrito, né, ilimitado, um direito que praticamente que absoluto a essa obtenção das informações, né, ao seu respeito, respeitantes à pessoa do impetrante. Sendo, pessoal, que não é dessa forma, né? A gente vai ver que a Constituição mesmo, efetivamente, no artigo 5º, né, no 33, ela vai falar, ela vai excepcionar, né, em alguma medida, tá certo, as questões que sejam de sigilo necessariamente próprios do Estado ou da sociedade, tá? Diz aqui especificamente para a gente, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, artigo 5º, 33, ok, Gabriel? Ok, pessoal? Que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Aí o artigo 5º, 33 fala, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu não estou dizendo aqui que sempre ou necessariamente vai haver sigilo, né, de algumas informações, mas que determinadas informações de segurança nacional, né, que seria do interesse do presidente da República, tá certo? Do seu assessoramento, certamente vão estar cobertadas, né, vão estar resguardadas por um sigilo dessas informações. Então, assim, a gente também tem que ter em mente que a impetração de habeas data, né, ela não vai se dar de maneira absoluta, certo? Se essa informação, em relação à qual a entidade governamental, a entidade depositária, tá certo? Se houver um sigilo em relação a essa informação que seja de interesse da sociedade ou do Estado, então muito precisamente, muito provavelmente, tá? A Júlia estava mandando aqui uma informação no grupo. Você tá aí, né, Júlia? Conseguiu o acesso? Então, muito provavelmente, vai haver o resguardo desse sigilo. Agora, a gente tem que falar também que a regra é a publicidade dessa informação, né? A regra é a publicização. E se for de interesse pessoal, né, do impetrante, aí sim ele vai fazer jus a essa informação. Agora, como a gente havia falado na aula passada,
Se for uma informação que é, basicamente, não tem um caráter público, que é de um interesse privativo ali da entidade, como foi o caso de um funcionário, uma funcionária do Banco do Brasil que buscou uma informação, né, da sua ficha funcional, aí o magistrado acabou indeferindo, né, denegando o habeas data, constatando que a informação não teria esse caráter público e seria unicamente de interesse da entidade, né, do próprio banco, né, depositário das informações, tá certo? Então, pessoal, tem muita ideia aí do caráter público da informação. É um interesse meu, mas esse interesse ele vai ter um caráter público, né? Ele pode chegar ao conhecimento de terceiros, tá certo? Tem muito essa questão. Legitimidade ativa, né? Quem é que pode, portanto... Sim, aí a gente estava falando que aqui a lei, certo? Só para não deixar de comentar com vocês, né? A legislação, ela traz um procedimento que é extrajudicial, ou seja, é no âmbito administrativo. Qual é a lei que a gente está examinando? A 9.517/97, a lei que regula o habeas data, né? O rito processual do habeas data, tá bom? No artigo 1º, parágrafo único, tá? Fala-se aqui especificamente do que se considera caráter público, tá ok? Do que se considera caráter público, tá certo? E ele diz assim, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão, olha lá, ó, possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, tá certo? Então, ele já traz aí o que é esse caráter público, tá bom? O artigo 2º, ele vai trazer para a gente o procedimento no âmbito da esfera administrativa, ou seja, vocês, atendendo um cliente de vocês no escritório, já sabem que para impetrar o habeas data, inicialmente vocês têm que procurar a instância administrativa. Veja bem, viu, Gabriel, Lorena, Luana, Leticiana, Iane, não é exaurir, não é esgotar a instância administrativa, ou seja, a gente sabe que a instância administrativa, ela pode ter várias esferas também, não é? É ali um primeiro momento, pode haver um conselho, né, para se recorrer, pode haver ali especificamente um órgão, um departamento maior, né, como a gente tem, por exemplo, nas questões de trânsito, tá? Mas, pessoal, especificamente, não é o caso para o habeas data. O habeas data, ele fala na busca à instância administrativa. Não é o esgotamento dessa instância administrativa, mas o acesso, né? Você tem que buscar inicialmente aquela instância administrativa, tá? Para ter a negativa, né? Para ter a recusa. E aí abre-se o direito líquido e certo, a partir daquela recusa do acesso à informação, ou a recusa da retificação, né? Ou a recusa da anotação, abre-se a possibilidade da impetração do habeas data, tá certo? Do habeas data. O artigo 2º fala desse requerimento, né? Que será apresentado à entidade depositária do registro, será deferida ou indeferida em 48 horas, e essa decisão ela deverá ser comunicada em 24 horas ao interessado. Então, eu falei, né, aquele prazozinho lá para vocês, tá bom? Bom, o artigo 4º, a gente está fazendo uma análise aqui, tá certo? Ele vai falar da retificação, né? E da anotação, tá certo? No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, também que seria ainda no âmbito administrativo, tá certo, gente? Artigo 5º e artigo 6º vetados, né? É como eu falei para vocês, né? Havia aí uma lei, ela foi sancionada na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? E havia uma previsão no sentido de que ela trazia um caráter absoluto aí para... o Gabriel colocou o link, né, Gabriel? Para o pessoal que estava com dificuldade. Tá, muito obrigada, viu, Gabriel? Porque fica difícil aí da gente conseguir dar atenção, né, nesse momento. Então, eu estava falando... Ok, obrigada.
eu estava falando, né? A lei, ela, na época em que foi elaborada, sancionada, enfim, houve algumas situações de veto, por quê? Porque ela trazia uma previsão aí de uma amplitude, né, considerável, tá certo, para esse acesso à liberdade de informação. E aí a gente acabou de falar aqui para vocês, o artigo 5º inciso, né? Alguns contextos, né? Para alguns dados, né? Vai haver aí a proteção pelo um sigilo que importe, pessoal, à sociedade ou ao Estado, né? É claro que a regra é a publicidade, mas pode ter situações que vão comportar, ou mesmo quando a informação não seja de caráter público e não venha chegar a terceiros, ela pode ser de um interesse só no âmbito da própria entidade, né? Tá certo? Como, por exemplo, eu tenho um procedimento no âmbito fiscal, no âmbito da fazenda, né? Procedimento administração fazendária e efetivamente eu estou buscando dados relativos aos agentes, né, digamos, aos auditores que estão necessariamente ali acompanhando esse determinado procedimento, tá? A gente tem que ter em mente que eu tenho que buscar pelo habeas data o acesso à informação de caráter pessoal e não acesso aos dados de terceiros, tá certo? Não é para acesso aos dados de terceiros. Por exemplo, não é o Gabriel impetrando o habeas data para acesso sobre dados ou informações atinentes à pessoa da doutora Iane ou da doutora Tiziana, enfim, né? Mas ele vai poder impetrar esse habeas data depois de percorrer a via administrativa e ter a negativa, que se abre direito líquido e certo, tá bom? Para buscar conhecer ou obter informações a seu respeito, né? É a respeito do impetrante, tá certo, pessoal? Inclusive, o Lena tinha colocado aqui na aula passada, né? Aí a gente falou também de bancos de dados privados. Citou o caso de, por exemplo, dos cartórios, né? Das serventias registrais, tá certo? Não deixe de ser uma entidade, né? Que tem um caráter público, que está ali sendo administrada por um particular. Agora, é importante, pessoal, a gente ressaltar que, apesar de ser um registro, né, enfim, um cartório, os dados que devem ser acessados, os dados que devem ser procurados, são relativos à pessoa do impetrante, e não, por exemplo, a um registro de um imóvel, entendem? A informação tem um caráter personalíssimo aí nesse contexto, tá certo? A gente colocou aqui no slide também para vocês a questão da legitimidade ativa, né? A legitimidade ativa para a propositura, a impetração de habeas data, que na aula passada a gente também começou a analisar. Então, a gente falou que cabe em relação à pessoa física, à pessoa jurídica também, né? Uma empresa, ela tem, se ela pode pleitear danos, né? Por exemplo, a possibilidade de dano moral em relação à sua imagem, né? Ou algum dano mesmo que seja material, por que não a jurídica também pode impetrar este habeas data? Pode impetrar o habeas data a fim de resguardar a sua imagem, né? Por exemplo, tá certo? Não estou dizendo aqui que ela vai impetrar o habeas data para pedir danos, não. Os danos, né? Eventualmente, algum dano que exista, o dano moral, seria pelas vias ordinárias, tá certo? Mas a pessoa jurídica também pode impetrar esse habeas data para alguma anotação, né? Em algum assentamento, tá certo? Para alguma retificação de dados, ou mesmo para a obtenção desses dados, né, que sejam necessários, relativos à própria pessoa jurídica, tá certo, gente? O estrangeiro, ele também pode impetrar o habeas data, tá? Desde que a petição inicial, caso venha a existir, ela se dê em língua, né, no vernáculo, na língua mãe, na língua pátria, tá certo? Isso aí é já julgado, né, pelos tribunais, tá certo? Aí a gente poderia indagar, doutor Gabriel, Tiziana, Luana, Iane, o que é que vocês acham? Há possibilidade de um cabimento desse habeas data num aspecto coletivo? Sim ou não? Gabriel, Luana, Tiziana, Iane. A lei fala
Gabriel, a lei traz, porque vejam bem, essa legislação do habeas data, 9.517, ela em muito se assemelha ao rito do mandado de segurança, né? Mas realmente ela foi elaborada em momento anterior à lei que hoje rege a ação de mandado de segurança, né? 12.016/09. Mas, gente, em nenhum momento na legislação do habeas data se fala em impetração de habeas data coletivo, tá certo? Olha aí o que eu acabei de falar para vocês, Gabriel. A informação tem um caráter personalíssimo, tá certo, Gabriel? Então, assim, ela vai dizer respeito à pessoa do impetrante, ou à pessoa física, ou à pessoa jurídica, tá certo? Gente, o máximo que se pode aceitar em habeas data seria a possibilidade, viu, Gabriel, de litisconsórcio. Por exemplo, por quê? Porque subsidiariamente a gente vai aplicar a ritualística também no CPC, né, no que a lei for omissa, no que não contrariar a legislação especial, tá certo, Gabriel? Mas não se fala em habeas data coletivo, né, pelo caráter de importância, né, de conotação pessoal do acesso desse impetrante às suas informações, entende, Gabriel? Se fala, né, numa ideia de litisconsórcio, porque se houver por exemplo, uma pessoa que realmente também está ali na mesma situação, né, de buscar esclarecer, obter um acesso a uma informação, ou então retificar, né? Lembrando, pessoal, que se for para retificar, né, eu já falei para vocês, pelo fato dessa legislação, né, ela ter surgido também de uma maneira muito semelhante, muito similar à lei do MS, e a lei prevê as hipóteses, né, ou seja, para obtenção das ações, para retificação, para anotação nos assentamentos, né, não é possível esse habeas data para, ao mesmo tempo, numa mesma ação, gente, a gente ter o acesso às informações e também retificar, tá certo? O STJ, em algum momento, ele ainda, né, quis viabilizar para o impetrante essa obtenção e essa retificação ali na mesma base procedimental, né, na mesma base processual. Mas depois mudou de ideia e retomou, né, o entendimento que enfim, regulamentado pela lei, que é trazido pela legislação, né, ali no artigo 7º, né, que seja para o acesso às informações, retificação e anotação, tá certo? Isso foi por volta de 2008, não é? Ainda uma decisão da Lavra do ministro, lá na época do STJ, do ministro Luiz Fux, que hoje está no Supremo, né, aí na presidência do nosso Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, assim, realmente a doutrina também, né, defende que poderia haver a mesma base procedimental tanto para obter essas informações quanto depois, né, num segundo momento desse habeas data para retificá-las, mas realmente não é acatado aí a situação pelos tribunais, tá certo? Tá claro isso aí para vocês, gente? Então, eu vou utilizar o habeas data ou para o acesso à informação, aí depois, eventualmente, professora, aí eu obtive a informação, aí vai ter que ser impetrada, na verdade, vai ter que ser buscada, né? A via administrativa para retificar, se houver algum erro, alguma situação para ajuste, né, daquela informação. Então, você tem que buscar a via administrativa, porque, gente, você pode conseguir, né, ou a informação, ou a retificação, a anotação na via administrativa, né? Se aí é uma ideia de celeridade, se dá essa efetividade aos nossos direitos, né? A lei também foi meio que pensada nesse intuito, né? E se efetivamente eu conseguir obter na via administrativa o meu intento, né, o meu intuito, o meu pleito, o pleito do meu cliente, tá certo? Não há que se falar em impetração de habeas data, concorda, Gabriel? Não vai, né, não vai ter objeto, tá certo? Para eu impetrar este habeas data, eu tenho que ter a recusa da administração, né, da entidade governamental ou entidade de caráter privado, ou a não manifestação em determinados dias, né? Se for para fornecimento das informações, a entidade não se manifestou em 10 dias, por exemplo, abre margem. Aí vocês poderiam perguntar também, gente, se efetivamente, haveria, né, como a nossa lei do mandado de segurança, lá no 23, né, se não me engano, ela traz o prazo para impetração em 120 dias. Professor, haveria um prazo para impetração do habeas data, né,
considerando que o cidadão, o sujeito, ele já ele já buscou a via administrativa e não houve fornecimento dessas informações, haveria um prazo para impetração deste habeas data, né, pessoal? A lei não traz esse prazo, tá certo? E a doutrina, ela vai considerar que, pelo menos, né, deveria ser até uma certa semelhança com o prazo para impetração do MS, que seria os 120 dias. Então, seria 120 dias depois da recusa administrativa, pessoal. Mas, assim, não há uma situação expressa nesse sentido. Agora, não é razoável, né, que um cidadão que está buscando ação a seu respeito, ou retificação, ou anotação, ele deixe transcorrer em alves, né, quer dizer, em branco, tanto tempo, sem buscar judicialmente a solução aí do seu, né, enfim, do seu litígio, do seu conflito, em relação à entidade governamental ou entidade aí, particular de caráter público, tá certo? Que detém informações de caráter público. Então, assim, né, cumpre ao advogado que vai, efetivamente, né, judicializar essa demanda, tá certo? Diligenciar, no sentido de que ele possa levar com a maior brevidade possível, né, o conhecimento dessa negativa de acesso às informações, ou retificação, ou anotações, ao magistrado competente, tá certo? E por falar em competência, pessoal, para impetração, né, do habeas data, a gente também vai ter que verificar quem é essa autoridade coatora, né? Se essa autoridade coatora ela é do âmbito federal ou é do âmbito estadual, tá certo? Para a propositura do habeas data, né? Em sendo do âmbito federal, eu já vou partir para a Justiça Federal, e aí eu tenho toda a esfera de competências, tá? Que a lei também veio a trazer expressamente, se vocês buscarem a legislação do habeas data, tá certo? A 9.507/97, lá no artigo 20, está expressa, delimitada a competência para impetração do habeas data, tá certo? Tem toda a competência, tá? Enfim, em razão das autoridades, né? A gente sabe que tem essa questão do foro, ainda tem essa questão do foro por prerrogativa, né? A gente está tendo um movimento ali no âmbito do Congresso de propostas de emenda à Constituição. Bom, tá claro aqui legitimidade ativa, aí a gente falou também aqui na outra aula anterior, que já houve casos também, pessoal, de judicialmente, né, se acatar a impetração do habeas data em relação a um herdeiro, né, que estava, um cônjuge sobrevivente, enfim, que estava propondo, impetrando habeas data para obter dados relativamente ao decujus, né? Vixe, Maria Tiziana, ficou preta a tela? Voltou? Só um minuto. Só um minutinho. Eu vou tentar aqui novamente. Você vê a apresentação, fora, acho que foi a Tiziana que disse. Deixa eu ver aqui. Pois deixa eu interromper aqui novamente, tá certo, Tiziana? Eu acredito que é porque eu acessei o... ele saiu aqui da apresentação. Vamos lá. Só um instante, gente. Vou colocar de novo aqui o slide. Vamos lá. Vocês, pessoal? Acho que está aparecendo agora. Deve ser a internet aqui um pouco lenta.
Apareceu aí para vocês? Oh, obrigada, Tiziana. Obrigada, Luana Louise. Bom dia. Obrigada, gente. Enfim, deve ser o sinal aí que tá um pouco... Obrigada. Pessoal, então é o seguinte, rapidinho, né, para a gente passar. Já foi acatado, portanto, a impetração de habeas data, ó, legitimidade ativa, tá? Para casos de sucessão, né, de herdeiros, tá certo? Relativamente aos dados ou mesmo identificação, tá bom? Isso aí já foi acatado em decisão judicial, certo? Aí lembrando, viu, Gabriel, o pessoal que chegou depois aí também na aula, não cabe, né? Não há uma previsão na lei, assim, gente, como não há, Lorena, Luana Louise, não há previsão nessa lei de eliminar em habeas data, né? Como a gente tem a previsão lá na lei do mandado de segurança, no artigo 7º, inciso 3º, tá certo? Não há previsão da liminar no habeas data, mas a gente falou aqui na aula passada, que até pelo poder geral de cautela, né, do magistrado, e se houver uma situação de verossimilhança, de perigo de dano irreparável, certamente, né, o juiz terá como, até utilizando como, né, subsídio aí, e a analogia, a lei do mandado de segurança, terá como analogia, até porque para o habeas corpus, né, também foi por essa ideia aí, tá? Terá como o magistrado conceder um liminar se for o caso realmente de urgência, tá certo? Da qual vai caber o recurso de agravo de instrumento, tá certo? 15 dias aí pelo CPC, tá bom? Lá no artigo 1003, salvo engano, no parágrafo 5º, né? Parágrafo 3º, enfim. Então, gente, a gente está vendo aí que em né, a legislação ela deixa situações em aberto, né? Ela deixa situações em aberto, tá certo? Como é o caso aí da liminar em habeas data. Como é o caso, Gabriel, da não previsão de habeas data, né, num caráter, como a gente tinha falado, coletivo. Até porque, gente, não é o escopo, não é o objetivo do habeas data, né? Essa visão, esse viés aí coletivo. A informação é de interesse pessoal. Aí, fazendo uma distinçãozinha breve, que eu tinha dito que na aula anterior, que a gente ia falar hoje, né? Para o inciso, artigo 5º, viu, Gabriel? O inciso 34 da Constituição, né? Quando o cidadão, aliás, desculpa, 33 da Constituição, que a gente acabou de ler aqui, né? Quando o impetrante ele deseja obter informações de interesse coletivo ou geral, como, por exemplo, né, poderia ser o caso do cidadão pleiteando essa informação para interesse da coletividade, não interesse para uso pessoal, tá certo? Ele vai poder propor, né, com base nesse inciso 33 da Constituição, do artigo 5º, um mandado de segurança, né? Se for para interesse coletivo ou geral, tá certo? O habeas data, o interesse é personalíssimo, tá ok? Assim como também, gente, o artigo 5º, inciso 34, né? Que ele vai falar, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas, tá? A linha B, que é o direito de obter certidões em repartições públicas em defesa de direito ou contra, para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse, mesmo que interesse pessoal. Pessoal, por quê? O direito à obtenção de certidão, né? E aí a doutrina, a própria jurisprudência vai trazer, é um direito líquido e certo à obtenção de certidões, tá certo? Com base aí no artigo 5º, inciso 34, a linha B, né? O direito líquido e certo de obter certidões, tá bom? É o direito à obtenção da certidão, né? Até que, mesmo que seja para interesse pessoal de um documento. Então, aqui caberia, e no 33, né, com situações de interesse da coletividade ou geral, a impetração de mandado de segurança e não de habeas data. Tá claro, pessoal? Por que eu estou enfatizando isso aí? Isso já foi questão, né? Já foi objeto de questões da OAB, né? Do exame de ordem, tá certo? Então, para vocês ficarem atentos, tá? Direito à obtenção de certidões, a impetração adequada é do mandado de segurança. Direito à obtenção de informações de caráter pessoal, né? Desde que haja uma recusa da entidade governamental ou a entidade depositária. Aí sim, eu tenho a impetração de habeas data com essa recusa, tá? Interesse da coletividade,
né, com base no artigo 5º, inciso 33, também é impetração de IMS, não é de habeas data. Tá claro, gente? Isso aí, para que vocês eventualmente não, né, não cometam algum tipo de deslize aí num exame de ordem. Tá certo? Tá claro, Gabriel? Oi, bom dia, Luana. Luíse. Estou vendo aqui o chat. Certo, pessoal? Então, uma coisa é eu ter o direito líquido e certo de impetrar meu habeas data se for relativo à minha pessoa, né? Não são dados relativos à minha pessoa, não é dados do meu imóvel, tá certo? Enfim, são dados de caráter pessoal, não é dados da coletividade, né? Não são dados da coletividade, tá certo? Não são dados, né? Mas, especificamente, outra coisa é uma situação de interesse da coletividade, interesse geral, aí eu vou ter, com base no artigo 5º 33, a propositura de um MS. Com base no artigo 5º 34, a linha B, direito de obtenção de certidão, a impetração de MS, tá certo? Mas, para o habeas data, eu tenho que ter ainda a recusa, né, da entidade governamental, não fornecimento ou a recusa expressa, ou uma recusa tácita, né, como a lei vai trazer aí o procedimento no artigo 8º, tá certo? Essa recusa, ela pode ser de maneira expressa pela administração ou pelo ente depositário, ou ela pode ser tácita, quer dizer, transcorreram 10 dias e a entidade não forneceu as informações, né? Transcorreu 15 dias e a entidade não forneceu não retificou essas informações, ou não anotou aí nos meus assentamentos, tá certo? Aquela pendência, né? Então, aí abre-se a margem, né? Abre-se aí a possibilidade, a propositura a impetração do habeas data, tá ok? Bom, legitimidade passiva. A legitimidade passiva, pessoal, ela vai ser, na verdade, a gente tem aqui a pessoa jurídica, né? Se for no âmbito da entidade governamental, tá certo? A autoridade coatora é quem vai me delimitar o juízo, né, competente para julgamento dessa impetração de habeas data, e a autoridade coatora, ela vai ser chamada a apresentar, né, no caso, a prestar as informações ali, agindo em nome, né, em nome daquela pessoa jurídica de direito público. E outra, a jurisprudência, ela já tem acatado, né, também, essa impetração de habeas data em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, né, como os Correios, as sociedades, enfim, a Petrobras já foi alvo, né, também de impetração de habeas data, tá certo? Então, já é uma ampliação, né, e quem vai responder aí na atuação a prestar as informações é a autoridade coatora que vai responder na impetração de habeas data, que deve se manifestar em 10 dias, né? A notificação, tá certo? A entidade vai ser notificada, né? E aí a autoridade vai prestar informações no prazo de 10 dias, tá? 10 dias, ok? Eu só estou tentando colocar aqui o slide para vocês. Pronto, ó. Petição inicial. Gente, é um rito bem... Estão visualizando aí o slide? Gabriel. Ok, Luana, Gabriel, obrigada aí pelo retorno. Gente, olha lá, eu tenho a petição inicial. Gente, eu só vou ter essa petição inicial depois de quê? Hein, Gabriel, Tiziana, Luana, Lima? Eu só vou ter essa petição inicial depois de quê, pessoal? De habeas data? Hein, Gabriel? Iane? Muito bem, né? Da negativa da informação ou da recusa, né? A retificação dos dados, se eu já tiver esses dados, né? Para serem retificados, tá certo? Ou da negativa da anotação dos meus assentamentos. Muito bem, doutor Gabriel. Então, gente, eu tenho essa petição inicial. Pergunta-se, se essa petição inicial estiver com algum defeito, naquela ideia da inépcia da inicial, que a gente já falou aqui para o mandado de segurança. É possível que o juiz peça aí alguma modificação a essa petição inicial, gente? O que vocês acham? Ou seja, é possível, né? Pergunta de outra forma, a emenda à inicial, nesses casos?
Em se tratando, né, de uma ação constitucional gratuita, tá certo? Que tem prioridade na tramitação dos tribunais, né? Salvo em relação ao habeas corpus, ao mandado de segurança, aí depois vem o habeas data, né? E aí, é possível? Sabendo que a gente vai adotar por analogia o rito, né, do MS? Sim, é possível, tá certo? A emenda à petição inicial, nem cheguei a colocar aqui, utilizando-se como base o 321 lá do CPC, tá certo? Essa petição ela pode ser deferida, né? Se for deferida, vai haver a notificação da autoridade coatora para prestação das informações, ó, em 10 dias, tá certo, gente? 10 dias. Pessoal, a partir do artigo 8º da lei, né? Ó, artigo 8º e seguinte da legislação, eu tenho o rito judicial, né? Eu tenho um procedimento judicial da impetração do habeas data, tá certo? Vamos lá. Artigo 8º, ele diz assim, a petição inicial que deverá preencher os requisitos 282 a 285, ora, era considerando o CPC antigo, né, do 319, né, a 334, no novo CPC, será apresentada em 2 vias, os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos, quer dizer, essa outra via, né, é um acesso aí a toda a questão de tecnologia, né, para a entidade depositária, no caso, para a entidade governamental, enfim, para a autoridade coatora receber, né, esta petição inicial, este procedimento, na verdade, judicial, né, e ter acesso à própria ampla defesa contraditório, né, como a lei prevê e a Constituição prevê, tá certo? A petição inicial deverá ser instruída com a prova da recusa ao acesso às informações, né, Gabriel, ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, é aquela ideia da recusa tácita, né? Passaram-se mais de 10 dias e não houve a decisão, então já abre margem à impetração do habeas data, da recusa em fazer a retificação ou da recusa em fazer a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem a decisão, tá certo? Para a retificação, da recusa em fazer essa anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem a decisão para anotação nos assentamentos, né? Também que é a terceira hipótese aí para o habeas data, tá certo? O artigo 9º, ele vai tratar justamente aqui dessa questão da notificação da autoridade coatora, tá aí, ó. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator, entregando-lhe a segunda via, com as cópias, a fim de que, no prazo de 10 dias, apresente as informações, tá certo? Preste as informações que julgar necessárias, tá? A inicial será desde logo indeferida, é o artigo 10 da lei, ó. Pode haver o indeferimento da inicial, por exemplo, se não é o caso de habeas data, né, propriamente dito, como a gente falou há pouco tempo agora, tá certo? Seria muito mais a impetração de mandado de segurança e não de habeas data, enfim. Mas desse indeferimento que o artigo 10 traz, né, da inicial, cabe o recurso de apelação. Tá aí, artigo 10, parágrafo único, tá? Do despacho em deferimento, caberá recurso previsto no artigo 15, né, que é o de apelação, tá certo? Será indeferido quando não for o caso de habeas data ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei, tá? O artigo 12, né, ele vai falar aqui da atuação do Ministério Público e da decisão judicial, tá certo? Fim do prazo a que se refere o artigo 9º, que é os 10 dias, né, das informações, ouvido o representante do MP dentro de 5 dias, ó, prazo mais célere, né, mais rápido, para a decisão a ser proferida em 5 dias, tá? Na decisão, né, a decisão concessiva, né, a decisão concessiva desse habeas data, tá? Se julgar procedente, o juiz marcará a data e horário para que o coator apresente ao impetrante as informações a seu respeito ou apresente em juiz a prova de retificação da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Lembrando, pessoal, essa ação de habeas data, se houver efetivamente uma apelação aqui, né, um recurso dessa decisão aqui proferida, né, dessa decisão concessiva e proferida aqui pelo magistrado, tá certo? Esta apelação, ela tem efeito meramente devolutivo,
se trata de uma ação constitucional, né, de caráter constitucional, mais um dos nossos remédios, tá? E, para tanto, a autoridade teria que entrar, né, com aquele pedido de suspensão dos efeitos da decisão judicial, né? Se efetivamente tiver alguma situação, aquela mesma situação do artigo 15 da lei do mandado de segurança, né? Situação de segurança jurídica, enfim, tá? Isso está expresso nos artigos 15 e 16 aqui da lei. Ele diz assim, da sentença que concedeu negar o habeas data cabe a apelação, quando a sentença concedeu habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo, ou seja, eu teria uma execução, um cumprimento provisório aí dessa decisão, tá certo? Tem que ter muita cautela o juiz também, sobretudo se for uma decisão, né, que a administração pública vai alegar que tem algum sigilo, tá certo? E aí, caso exista, né, esse sigilo dessa informação, aí sim ele já deveria era denegado o habeas data, né? Porque vai correr o risco dessa informação ser repassada, né? Ser publicizada aí ao impetrante, tá certo? Para isso também tem o pedido de suspensão aí dos efeitos da decisão, da sentença. Olha lá, o artigo 16, quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal para o qual competiu o conhecimento do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá um agravo para o tribunal que preside, que seria o agravo interno, tá certo? Gente, o pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito, né? Aí a possibilidade da renovação também desse pedido, né? Dessa impetração do habeas data, caso o tribunal ou o juízo, né? O magistrado não tenha apreciado o mérito, tenha sido uma sentença unicamente terminativa do feito sem resolução de mérito, né? Terminativa sem resolução do mérito, tá certo? Extintiva nesse sentido, né? Sem apreciação da matéria especificamente, tá bom? Então, gente, no artigo 20, vocês encontram, né, aí a previsão da competência para impetração do habeas data no âmbito do judiciário, né? Já falei aqui que vai depender muito da autoridade coatora. Essa autoridade coatora é do âmbito federal? Se for do âmbito federal, eu já vou partir para a Justiça Federal, seja no primeiro grau, né, da sua atuação, né, efetivamente, se essa autoridade não tem algum foro por prerrogativa, seja no âmbito dos tribunais regionais federais. Se a prestação das informações deva ser de competência de um próprio juiz federal, de um juiz federal ou do próprio tribunal, tá certo? Aí o artigo 20, ele vai trazer para a gente toda essa competência aí prevista para a impetração de habeas data. Além do que, se for em matéria eleitoral, né, a informação, a gente está aí vivenciando, né, já estamos aí vivenciando nos aproximando de um momento eleitoral, né, enfim, de todo o contexto eleitoral das eleições municipais, tá certo? Então, se for na seara eleitoral, então a gente sabe que tem aí os tribunais eleitorais e o Tribunal Superior para essa impetração, se for o caso dos juízes que atuam, né, enquanto juízes eleitorais. Se for no âmbito trabalhista, aí a lei também vai trazer, né, depois da reforma do judiciário, aquela com a emenda 45/04, se for matéria, né, de objeto da jurisdição trabalhista, da mesma forma vai para a Justiça do Trabalho. Tá claro o que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal? Ele fala aqui, aos tribunais em grau de recurso, né, aos tribunais estaduais, segundo disposto na Constituição do Estado, tá certo? Aos tribunais regionais federais, enfim. A lei, nesse artigo 20 aqui da legislação, da lei 9.507/97, tá certo? Ela não vai trazer de forma exaustiva essa competência, não, né? Se pode até, mais uma vez, falar que houve aí algumas omissões da legislação, né? Por exemplo, o recurso ordinário constitucional, né? Quando essa decisão em sede dos tribunais superiores, ela é denegatória, tá certo?
o que não há de previsão aí no âmbito da legislação, a gente vai ter que suprir, não é com a legislação específica, ou seja, com a Constituição Federal, tá certo? E também com a legislação específica, se for o caso de cada estado, né? Do Código de Organização Judiciária, né? Dos regulamentos dos tribunais, tá certo? Mas aí vai haver uma situação aí, se for de matéria trabalhista, no âmbito da Justiça do Trabalho, se for de matéria eleitoral, no âmbito da Justiça Eleitoral, apesar da omissão da lei aqui nesse contexto, tá certo, gente? Tá claro, pessoal? Tá claro aqui, Gabriel, os demais colegas que estão aqui? Ok, deixa eu ver o que mais aqui para a gente falar. Então, gente, é bom que a gente tenha em mente, né, que se essa decisão ela for pela concessão do habeas data, né, e para fornecer essas informações, ela já é uma decisão com uma decisão em sede, né, de ação constitucional, tá certo? Que vai ter uma execução provisória, ou seja, ela já pode ser cumprida. Então, cabe, né, à entidade governamental apelar dessa decisão concessiva e também pedir a suspensão dos efeitos, se, eventualmente, essa informação tiver um caráter, né, de resguardo, de sigilo das informações para o Estado e para a sociedade, né, como é ressalvado ali no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que a gente também tratou aqui na aula de hoje. Tá ok? O que mais? Vou ver aqui no slide a gratuidade, né? Recurso. Dessa decisão vai caber a apelação, a gente já viu, né? Com efeito meramente devolutivo. Para que a entidade obtenha, né, essa suspensão dos efeitos, ela tem que pedir aí a suspensão dos efeitos da decisão. Aí no artigo 16 da lei a gente já falou, tá certo? Por uma questão aí de resguardo, né, segurança da própria entidade depositária, tá certo? A isenção de custos está no artigo 5º, né, inciso 77. Eu acredito que o Gabriel tenha lido aqui para a gente na aula passada, não foi isso, Gabriel? Artigo 5º, inciso 77, ele diz assim, ó, aqui no Constituinte, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania, tá certo? Gente, a gratuidade é a ideia da isenção de taxas, né, e emolumentos judiciais, tá bom? E também honorários de sucumbência, né? A doutrina vai dizer para a gente que vai se aplicar aquele teor das súmulas 105 do STJ, 512 do STF, tá? Sobre os honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, tá? Se aplica aqui também no âmbito do habeas data, tá? Honorários de sucumbência. Não é honorários contratados com o seu cliente no escritório, né? Honorários, então, não há sucumbência aí no procedimento também do habeas data, tá certo? E já teve também instituição, né? Querendo cobrar taxas para emitir o documento, ou emitir novamente esse documento, por exemplo, do impetrante, né? O documento com a retificação, tá certo? Ao momento em que, né? Aí a jurisprudência, né, sinalizou, e a própria doutrina sinalizaram que, ora, se a ação de habeas data, a própria Constituição fala, né, ela é gratuita, porque se vai cobrar para poder expedir um novo documento retificado, né, para aquele impetrante, tá certo? Então, assim, não teria sentido com a ordem do juiz, né, o mandado judicial, o mandado ordenando aí que se cumpra, né, em determinado prazo, a retificação, né, dos dados, ou mesmo o fornecimento das informações, não tem sentido que se cobre aí pela expedição e emissão de um novo documento, tá certo? Já que a própria lei, né, e a própria Constituição e a lei regulamentadora fala que a gratuidade, tá certo? Na lei é o artigo 21 da legislação que diz, são gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para a anotação de justificação, bem como a ação de habeas data, né? Aí a gratuidade, isenção de taxas, isenção de emolumentos e também não cabimento de honorários de sucumbência. Então, pessoal, é uma ação de um rito mais célere, né? Mais um dos nossos remédios constitucionais, tá certo?
que vai necessitar da figura do advogado, né, para que haja a impetração judicial aí dessa ação no âmbito administrativo. O próprio interessado, ele pode pleitear aí administrativamente, mas judicialmente tem que ter a figura do advogado, né, e não vai caber honorários de sucumbência. E a ação é de caráter gratuito, né, uma ação cível que tem uma legislação especial aí, a 9.507, que vocês podem fazer uma leitura depois, né? E a gente vai ver se na próxima aula, agora na quinta-feira, a gente já traz algumas questões para, ou pelo menos uma ou duas questões para responder aqui na aula, tá certo, Gabriel? E já vamos entrar, como eu havia dito no início da aula, gente, na ação de mandado de injunção, tá certo? Mandado de injunção e, ao mesmo tempo, a gente vai falar também da ação de inconstitucionalidade por omissão. Tá ok, gente? Luana Lima, Luana Louise, Anne, o Gley, o Dinael, o Gabriel, a Ticiana. Tá ok, gente? Até aqui. Ok, professora. Data, obrigada, Gley. Não tem uma complexidade maior, né? A não ser que esta informação elas tenha um caráter de sigilo, e aí realmente o juiz, ok, pessoal, deve ter uma cautela maior se essa informação ela for sigilosa, né? For de segurança nacional, de interesse do Estado e da sociedade, o magistrado deve ponderar realmente se ele vai publicizar isso aí para o interessado. Tá certo? Agora, o trâmite, né? O procedimento é simples, é um procedimento que foi pensado para ser célere, tanto é que tem um procedimento administrativo, né? A lei prevê procedimento administrativo e judicial. Se o interessado obtiver a informação, a retificação, a anotação no âmbito administrativo, não tem porquê haver a impetração de habeas data, né? Não vai ter objeto, tá certo? Para este direito líquido e certo, a impetração de habeas data. A gente falou aqui também que não há um prazo para impetração, né, como lá no mandado de segurança, de 120 dias, aquele prazo decadencial, mas impõe-se àquele interessado que ele, assim que obtiver essa recusa aí da administração, né, da entidade governamental, da entidade depositária, ele venha a demonstrar o seu interesse e a peticionar por meio do seu advogado, né, com a impetração do habeas data, se ele realmente tem esse interesse aí para obter a informação ou retificá-la ou anotar algum dado nos seus assentamentos, tá ok, gente? Bom, basicamente é isso. Eu vou aqui fazer a chamada de vocês, tá certo? A gente está encerrando aí um pouquinho mais cedo hoje, mas estaremos na próxima aula tratando, como eu falei, de dar continuidade às nossas ações, né? Mandado de injunção, e ao mesmo tempo, gente, a gente vai estar estudando a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque são temas conexos, né? É o mesmo tema, na verdade, tratar das omissões inconstitucionais no Brasil. Tá ok? É bem interessante aí essa temática também do mandado de injunção no nosso contexto, né? Do ordenamento jurídico, constitucional e também na legislação e no que diz respeito também ao controle difuso e controle concentrado com a ADIM por omissão, tá certo? Vou fazer aqui a chamada de vocês, tá, gente? Por gentileza, vocês poderiam responder no microfone, porque eu vou ter que sair aqui, né? Vou entrar em outra tela, a tela lá do Unif Online. Aí nem sempre vai estar dando para eu acompanhar o chat, pessoal, ao mesmo tempo. Tá, ok? Agradeço aí se vocês puderem responder no microfone, tá? Obrigada. Chamada. Vamos lá. A Ana Beatriz de Assis Bezerra. A Ana Patrícia. A Ananda. A Anne Caroline, tá aí? Beatriz Coelho. O Dinael. Presente. Tá ok, Dinael, obrigada. Dejalma. Não está. Gabriel, tá aí. O Gley. Presente, professor.
Ok, doutor Gley, obrigada. O Ercílio não veio hoje. Joviano. A Júlia tá aqui, pessoal? Eu acho que ela entrou, né, Gabriel? O Lennon. Lorena. A Luana Lima. Presente. Ok, doutora, obrigada. Luana Louise. Presente, professora. Certo, já registrei. Magna Praciano. Não tá. A Marcília também não vi. O Rafael Shoa. Ticiana tá aqui, né? Presente. Ok, doutora. O Tássio, não vi também. O Tássio não tá. E a Iane tá aí? A Iane tá aí, Tá, Júlia? professora, ela tá pelo chat, ela botou presente. Oh, tá ok. Obrigada, gente. É porque realmente eu tô na outra tela aqui, aí não dá para estar visualizando o chat ao mesmo tempo. Só um minutinho. Oi, gente, é isso. Obrigada aí pela atenção de vocês, tá bom? A gente se encontra na quinta-feira, tá ok? Luana e a Iane. Até a próxima aula, professora. Se Deus quiser, doutora Luana Louise. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. E a Iane também, né? Tchau, gente. Obrigada. Até, professor, até, doutora Iane. Até mais. Tchau, tchau.